Achar que o sucesso depende apenas de força de vontade é um erro. O segredo das pessoas bem-sucedidas está na forma como elas entendem o funcionamento da mente. Pesquisadores acompanharam mais de 5.000 profissionais durante 10 anos para responder a uma pergunta: o que separa quem tem sucesso sustentável de quem quebra no meio do caminho? E acredite, não envolve acordar às 5 da manhã ou trabalhar 80 horas por semana. Se você sente que sua motivação desaparece do nada, que você não consegue manter o foco ou que sempre deixa as coisas importantes para depois, o problema não é você, mas sim a forma como você entende a tomada de decisões que partem da sua mente. Nesse vídeo, vamos te mostrar 7 coisas que pessoas bem-sucedidas fazem de forma consciente. Cada uma possui uma ciência sólida por trás. E a última delas? Essa vai contra tudo que você já ouviu sobre produtividade. Vivemos numa era de hiperestimulação. Redes sociais, notificações, conteúdo infinito. Tudo isso gera picos rápidos de dopamina que, com o tempo, dessensibilizam nosso sistema de recompensa. E não é só sobre vício em redes sociais. É sobre como seu cérebro decide o que vale a pena fazer. Um estudo de 2021, publicado na Nature Reviews Neuroscience, mostrou que a exposição crônica a recompensas de alta intensidade reduz a densidade de receptores D2 de dopamina no cérebro. Isso quer dizer que quanto mais você expõe seu cérebro a estímulos super intensos, menos sensível ele fica e você precisa de estímulos cada vez mais fortes para sentir prazer ou motivação. Tarefas normais, como ler um livro, ter uma conversa profunda ou trabalhar em algo que exige concentração, começam a parecer entediantes e sem graça. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que isso não afeta só o prazer. Pessoas com sistemas de dopamina dessensibilizados têm mais dificuldade em iniciar tarefas, manter foco e sentir satisfação com conquistas reais. Elas estão sempre procurando o próximo hit de dopamina fácil. Pessoas bem-sucedidas entendem isso e criam janelas de tédio intencionais. Elas limitam o scroll sem propósito, evitam começar o dia checando mensagens e intercalam tarefas estimulantes com momentos de baixa estimulação, como caminhadas sem música ou simplesmente olhar pela janela. A ideia aqui não é eliminar o prazer ou virar um monge, é permitir que seu sistema de recompensa funcione de forma saudável, para que você consiga sentir motivação e satisfação com as coisas que realmente importam, não só com dopamina barata de uma notificação. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas a próxima prática vai fazer tudo ficar mais simples. Vamos falar sobre exercício físico, mas antes que você pense: isso todo mundo já sabe. Deixa eu te mostrar o que a maioria das pessoas não sabe sobre exercício e saúde mental. Exercício não é só sobre estética, perder peso ou ganhar músculo. Do ponto de vista neurobiológico, o exercício é literalmente um dos mais potentes moduladores de saúde mental disponíveis. Se fosse uma droga, seria considerada revolucionária. Em 2018, pesquisadores publicaram no JAMA Psychiatry uma meta-análise, que é basicamente uma análise de dezenas de estudos reunidos com dados de mais de 1,2 milhão de participantes. E o resultado é impressionante. Pessoas que se exercitam regularmente têm 43% menos dias de saúde mental prejudicada comparadas com pessoas sedentárias. 43%! Isso é um efeito enorme em termos de saúde pública. Mas por que isso acontece? O que está acontecendo no cérebro? Primeiro, o exercício físico aumenta drasticamente os níveis de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. É uma proteína que funciona como fertilizante neural. Ela promove o crescimento de novos neurônios, especialmente no hipocampo, que é a região associada à memória e regulação emocional. Estudos com ressonância magnética mostram que pessoas que se exercitam regularmente têm hipocampos maiores e mais saudáveis. E aqui está o ponto crítico.
o hipocampo tende a atrofiar em casos de depressão crônica e estresse prolongado. Exercício literalmente reverte esse processo. Segundo, o exercício regula o eixo HPA, o sistema hormonal do estresse que envolve o hipotálamo, hipófise e glândulas adrenais. Pessoas que se exercitam têm uma resposta ao estresse mais regulada. Ou seja, o cortisol sobe quando precisa, mas desce mais rápido depois que o estressor passa. Terceiro, há efeitos diretos em neurotransmissores, aumento de serotonina, dopamina, endorfinas e endocannabinoides. Sim, seu corpo produz substâncias similares a cannabis durante o exercício, que geram sensação de bem-estar e redução de ansiedade. E você não precisa virar um atleta de elite para ter todos esses benefícios. Estudos mostram que 150 minutos semanais de atividade moderada são suficientes. Pode ser musculação, corrida, natação, artes marciais, dança. O tipo importa menos do que você imagina. O importante é consistência, não perfeição. 3 vezes por semana feito de forma sustentável vale infinitamente mais que 5 vezes por semana que você abandona em 3 meses. A boa notícia é que com uma rotina de exercícios, você já tem meio caminho andado para poder tirar nota 10 na próxima prática. Existe uma narrativa tóxica no mundo do empreendedorismo e alta performance que glorifica a privação do sono. Vou dormir quando morrer. Sono é para os fracos. Enquanto você dorme, eu trabalho. Essa narrativa não é só equivocada, ela é perigosa e respaldada por zero evidência científica. Matthew Walker, neurocientista da Universidade da Califórnia em Berkeley e um dos maiores especialistas mundiais em sono, passou décadas estudando o que acontece no cérebro quando dormimos e o que acontece quando não dormimos. Suas pesquisas, compiladas em centenas de estudos, mostram algo de maneira clara. Privação de sono prejudica praticamente todas as funções cognitivas e emocionais importantes. Estamos falando de consolidação de memória, criatividade, tomada de decisão, controle de impulsos, regulação emocional e até sistema imunológico. Um estudo particularmente revelador, publicado em 2017 na Nature Human Behavior, usou ressonância magnética funcional para observar o cérebro de pessoas após uma noite de privação de sono, onde o resultado é a conectividade drasticamente reduzida entre a amígdala, que processa emoções, especialmente medo e ansiedade, e o córtex pré-frontal, que é responsável por regular essas emoções. Traduzindo, quando você não dorme bem, você literalmente perde a capacidade de controlar suas reações emocionais. Fica mais irritado, mais ansioso, mais reativo. Então, como pessoas bem-sucedidas tratam o sono? Aqui estão as práticas mais consistentes para você adotar na sua vida. Horários regulares. Dormir e acordar no mesmo horário todos os dias, incluindo fins de semana. O cérebro ama previsibilidade, e isso regula o ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico interno. Ambiente otimizado. Quarto escuro, silencioso e fresco. A temperatura ideal está entre 18 e 20 graus Celsius. Pode parecer frio, mas é a temperatura em que o corpo consegue entrar mais facilmente em sono profundo. Higiene de telas. 1 a 2 horas antes de dormir, reduzir a exposição a telas. A luz azul de celulares e computadores suprime a melatonina, o hormônio que sinaliza ao cérebro que é hora de dormir. Muitas pessoas bem-sucedidas têm rituais: leitura, alongamento leve, meditação, banho quente. Gestão de cafeína. Evitar cafeína depois das 14 horas. Cafeína tem meia-vida de 5 a 6 horas, o que significa que metade dela ainda está no seu sistema muito tempo depois. Se você toma café às 16 horas, às 22 horas ainda tem 25% de cafeína circulando. Pessoas de alto desempenho entendem que 7 a 9 horas de sono não são luxo, são ferramentas de performance. Você não está perdendo tempo dormindo.
Você está investindo em capacidade cognitiva, regulação emocional, saúde física e longevidade. A maioria das pessoas trata a saúde mental de forma completamente reativa. Elas esperam chegar no limite, burnout, crise de ansiedade, depressão, para aí sim buscar ajuda. É como esperar o carro quebrar no meio da estrada, para aí sim fazer manutenção. Pessoas bem-sucedidas fazem manutenção preventiva. Elas cuidam da saúde mental antes de precisar, não depois. Existe até um preconceito de que terapia é só para quem enlouqueceu, mas isso aí está completamente descolado do que a ciência mostra. Dados publicados no American Journal of Psychiatry em 2019 analisaram milhares de casos e chegaram a uma conclusão robusta de que intervenções precoces, incluindo terapia preventiva, práticas de mindfulness e psicoeducação, reduzem significativamente o risco de desenvolver transtornos mentais graves como depressão, ansiedade generalizada e até transtorno de estresse pós-traumático. Então, o que isso significa na prática? Faça terapia regularmente, mesmo sem ter uma crise. Muitas pessoas bem-sucedidas fazem terapia semanalmente ou quinzenalmente como manutenção. Não porque estão em crise, mas porque é um espaço estruturado para processar o que está acontecendo, identificar padrões disfuncionais cedo e desenvolver estratégias antes que pequenos problemas virem grandes problemas. Além disso, você pode adotar práticas diárias como meditação, journaling, exercícios de respiração ou outras práticas contemplativas. Não precisa ser nada místico, é simplesmente criar momentos no dia para checar internamente. Como eu estou me sentindo? O que precisa de atenção? Estudos de neuroimagem mostram que práticas de mindfulness aumentam a densidade de massa cinzenta no córtex pré-frontal e reduzem a atividade na amígdala, exatamente as mudanças neurobiológicas associadas à melhor regulação emocional. Parece simples, mas a maioria das pessoas vai no piloto automático e só percebe que algo está errado quando já está na pane. A mensagem central aqui é: saúde mental não é sobre apagar incêndios. É sobre manter o sistema funcionando bem antes que entre em crise. E a próxima prática que eu vou te ensinar será uma das coisas mais importantes da sua vida para ter uma saúde mental de mais qualidade. Vamos falar de algo que muita gente subestima quando pensa em saúde mental e sucesso, que são os nossos relacionamentos. Existe um estudo que é considerado um dos mais importantes da história da psicologia. Chama-se Harvard Study of Adult Development, o estudo de Harvard sobre desenvolvimento adulto. Ele começou em 1938 e acompanhou centenas de pessoas ao longo de mais de 85 anos. Pesquisadores monitoraram saúde física, saúde mental, trajetórias profissionais e qualidade de vida dessas pessoas desde a juventude até a velhice. A pergunta central era: o que faz as pessoas serem felizes e saudáveis ao longo da vida? A resposta, depois de décadas de dados, não foi o dinheiro, nem fama e nem mesmo as realizações profissionais, e sim a qualidade dos relacionamentos. Robert Waldinger, atual diretor do estudo, resume assim: boas relações nos mantêm mais felizes e mais saudáveis. Ponto final. Aqui está o ponto que muita gente ignora. Não é sobre quantidade de relações, é sobre qualidade. E nem toda relação contribui positivamente para a sua saúde mental. Algumas, na verdade, pioram. Pesquisas de Julianne Hall-Lansted e colegas, publicados no Perspective on Psychological Science em 2010, fizeram uma meta-análise com mais de 300 mil participantes e encontraram algo impressionante. Relações de baixa qualidade, aquelas marcadas por conflito constante, falta de reciprocidade ou toxicidade emocional, aumentam cortisol crônico, inflamação sistêmica e risco de doenças cardiovasculares. Traduzindo, relações ruins não só te deixam infeliz, elas literalmente adoecem seu corpo.
Existem pessoas que, toda vez que você interage com elas, você sai mais cansado, mais ansioso, mais drenado. E existem pessoas que te deixam mais leve, mais energizado, mais centrado. Estudos em psicologia organizacional mostram que pessoas com redes de apoio social forte têm desempenho profissional superior, maior resiliência a estresse e recuperam-se mais rápido de adversidades. Mas por quê? Porque quando você tem pessoas em quem confia de verdade, você tem suporte emocional real em momentos difíceis, feedback honesto quando precisa e celebração genuína quando conquista algo. Isso reduz a carga cognitiva e emocional que você teria que carregar sozinho. Estresse crônico é destrutivo, mas estresse agudo e controlado é adaptativo. Isso se chama hormese. Doses baixas de estressores fortalecem sistemas biológicos. Pesquisas publicadas no Journal of Personality and Social Psychology 2013 demonstraram que indivíduos com um histórico moderado de adversidade apresentam melhor saúde e resiliência do que aqueles com zero ou excesso de adversidade. Pessoas de alto desempenho buscam desconforto calculado, treinos intensos, projetos desafiadores com prazos reais. Elas treinam o sistema nervoso para retornar ao estado de calma mais rapidamente após o estresse. A chave é a dosagem. Estressores curtos e intensos, seguidos de recuperação completa. Não é sobre sofrer constantemente, e sim construir antifragilidade. Agora, vamos para a última prática, que vai contra tudo o que é ensinado pelos gurus de produtividade. O trabalho remoto e a hiperconexão borraram as fronteiras do que é saudável no dia a dia. Muita gente nunca está realmente offline. Um estudo da Universidade de Stanford, publicado no Journal of Applied Psychology 2020, mostrou que a incapacidade de desengajar mentalmente do trabalho prediz burnout, insônia e queda de performance, mesmo quando o volume de trabalho não é excessivo. Pessoas bem-sucedidas criam rituais de transição. Por exemplo, no fim do expediente você pode fazer um encerramento ritualizado, como fechar o laptop, caminhar 10 minutos, trocar de roupa. Além disso, pode separar os espaços físicos de trabalho e descanso, para que o seu cérebro entenda que aquela tarefa acabou. Ter hobbies que exigem presença total, como música, arte ou algum esporte, também podem te ajudar. Descanso real não se trata de ausência de atividade, e sim de uma mudança de modo mental. Você precisa de recuperação ativa para consolidar aprendizado e regenerar capacidade atentiva. Então, recapitulando rapidamente. Pessoas bem-sucedidas regulam dopamina de forma intencional. Usam estresse como ferramenta de fortalecimento. Priorizam exercício e sono como estratégia. Cuidam de saúde mental de forma preventiva. Selecionam relações que nutrem ao invés de drenar. E protegem limites cognitivos claros entre trabalho e descanso. Saúde mental não é um destino onde você chega e pronto, acabou. É uma prática diária. São decisões pequenas, consistentes, baseadas em evidência, que se acumulam ao longo do tempo. Agora eu quero saber de você. Entre as 7 práticas que a gente falou hoje, qual é a que você está tendo mais dificuldade de implementar na sua vida? Responde aqui nos comentários. Eu quero entender quais são os maiores desafios reais que vocês estão enfrentando. E quem sabe, isso vira tema de um próximo vídeo mais aprofundado. A gente se vê no próximo vídeo.